A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a que hora que você vê este vídeo, estamos saudando você. Neste vídeo estaremos tecendo algumas considerações iniciais sobre o que a Bíblia fala acerca do anticristo. No vídeo anterior eu falei sobre algumas ligações que teríamos que tecer para falar do anticristo, como as 70 semanas de Daniel, a guerra de Gog e Magog. Mas nesse vídeo vamos fazer uma introdução para que os próximos vídeos a gente se divida por parte. Então, quem é o anticristo? A Bíblia nos dá algumas ideias, ela dá algum direcionamento para que possamos discernir quem vai ser esse homem. Antes disso, eu quero pedir para você que, se você gostar do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com outras pessoas para que possam também estar ouvindo a palavra de Deus. São coisas complexas, são profecias complexas que a gente tem que ter o discernimento de Deus, o discernimento do Espírito Santo. O profeta Daniel, ele é interessante, ele falou uma coisa. Daniel 12, e a partir do versículo 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas dos rios, que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, e metade de um tempo, e quando tiveres acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi. Olha o que Daniel falou aqui. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? O que Deus respondeu? O que o homem respondeu para Daniel? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Vamos traduzir para a nossa linguagem mais normal dos nossos dias. Naquela revelação, Daniel virou para Deus, para aqueles homens, eu não entendi. Mostrou tantas coisas maravilhosas, mas eu não entendi. É como se Deus tivesse dado um tapinha nas costas de Daniel e falou, esquenta a cabeça não, preocupa não, sela isso aí, fecha. Quem estiver vivendo este tempo do fim vai entender essa palavra profética. Então vamos para a consideração. Anticristo. A palavra anticristo, você vai encontrar ela na primeira carta do apóstolo João. Na primeira carta de João, você vai ver desta maneira o apóstolo falando. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Interessante que o apóstolo João já considerava o seu tempo como a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi
porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então o apóstolo João, ele deixou algumas indicações aqui para nós quem seria o anticristo. É aquele que nega o Pai e o Filho. E outra coisa, que saíram de nós. Quando nós olhamos lá nas 70 semanas de Daniel, lá no livro do profeta Daniel, nós vemos que vai ter um povo, ou uma etnia, que vai vir este príncipe e ser o anticristo. Daniel 9, a partir do versículo 24, fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, olha, interessante, acabar com a transgressão, e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Então, 70 semanas estão determinadas para se cumprir tudo isto, para que Cristo venha reinar e tudo acaba em maravilha, em alegria, em perdão dos pecados, em justiça eterna. Sabe, entende, ao versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso tudo já se cumpriu. E depois das 62 semanas será tirada o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, aí coisa interessante, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Aí a parte final, e ele firmará um concerto com muitos. Este líder, este príncipe que há de vir, vai firmar um concerto com muitos. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que é a última semana das 70. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, sobre este príncipe, sobre o anticristo. Então, o versículo 26 fala: e depois das 62 semanas será tirado o Messias. E não será mais o Messias. Muitos interpretam que foi quando ele morreu na cruz do Calvário, outros falam quando ele foi assunto ao céu. Essa discussão são pormenorizadas agora. Em breve vamos entender. Mas uma coisa interessante aqui, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Interessante, quando falei o povo do príncipe aqui, dá para entender, né, que é a etnia deste príncipe. Interessante, quando Roma destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo, não foi a guarda, se não me engano, não foi a guarda pretoriana que destruiu Jerusalém, não. Quem destruiu Jerusalém, né, foi os soldados romanos, mas eram soldados de outras legiões, né, que eram, se não me engano, os fenícios, parece que tinham assírios no meio. Isso depois nós vamos mostrar isso com clareza para vocês. Nessa parte nós vemos que o apóstolo João chamava este príncipe de anticristo. Então, a palavra anticristo nós vamos encontrar na primeira carta de João. Agora nós temos outras palavras que indicam este líder. Apocalipse vai falar que é uma besta. Vamos lá, Apocalipse 13.
E eu pus sobre a areia do mar, Apocalipse 13, a partir do versículo 1. E vi subir do mar uma besta, preste atenção, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Quando você vai lá no livro de Daniel, você vê a visão que Daniel teve sobre os 4 animais. E esse é o último, é o 4º animal. E cada animal representava um império. O primeiro era o Império Babilônico, o segundo, o Império Persa, o terceiro, o Império Grego, e o quarto, o Império Romano, e é o último. Então, uma coisa nós vamos interpretar aqui. O anticristo, não necessariamente ele vai vir de Roma, mas ele vai estar ligado ao Império Romano. Aí naquela visão de Daniel, quando ele vê, Daniel não, né? O rei Nabucodonosor vê aquela visão, né, daquela grande estátua, e que Daniel dá a interpretação de cada parte da estátua representada, a cabeça de ouro, os ombros de prata, os lombos aqui, né, de bronze e as coxas para baixo de ferro, nós vemos que é o último império. Só que o último império ele é dividido em 2. E é o Império Romano. Interessante que o Império Romano foi dividido em 2, em 476, se não me engano, depois de Cristo. Império Romano do Ocidente, sede em Roma. Império Romano do Oriente, sede em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia. Interessante essas coisas. Aí, no livro de Apocalipse, no capítulo 17, a partir do versículo 11, você vê escrito assim: e a besta que era, e já não é, ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Agora preste atenção, no versículo 12, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder à autoridade, à besta. E esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, vamos lá, aí nós vamos entender. O apóstolo João chama de anticristo. O apóstolo... Interessante que é o mesmo apóstolo João que escreveu o Apocalipse. E ele chama de besta. Uma revelação de Deus quando ele estava na ilha de Patmos. Aí ele já fala que este homem, esse anticristo, que vai ter o poder, vão ser 10 nações ou 10 reinos. Vão ser 10 reinos, possivelmente 10 nações, que vão dar poder, vai assumir o poder juntamente com a besta, pode ser uma união de países, e vai dar poder à besta. E ela vai combater os que temem a Deus. Daniel, do capítulo 8, a partir do versículo 23, já fala sobre o anticristo também, sobre a besta. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprover, e destruirá os fortes e o povo santo. Ele vai fazer uma guerra contra os santos primeiro. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá
e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Ele vai chegar ao ponto de fazer guerra contra o Senhor Jesus, contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou Príncipe dos Príncipes. Só que ele vai ser quebrado, ele vai ser destruído. Interessante essa situação que dá para nós associarmos a guerra de Gog e Magog, a guerra de Armagedon, e sendo o príncipe de Gog e Magog, possivelmente o anticristo. Ou o príncipe Gog, né, da terra de Magog, também da terra de Meseque e Tubal, ser o anticristo. Para fecharmos esse vídeo, nós vamos lá no livro de Daniel, no capítulo 7, a partir do versículo 23, que diz assim: disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, naquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Uma coisa. Apocalipse fala que a besta, junto com 10 reinos, assumirão o poder. Aqui fala que são 10 pontas. Então, daquele mesmo reino, desse último quarto animal que representa um reino, se levantarão 10 reis. Aí vai se levantar, porque os 10 reis, daí a 1 hora, está lá em Apocalipse, vão dar poder à besta. Então, depois desses 10 reis, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e ele ainda vai abater 3 reis. Vai ter uma guerra entre eles. Sabe? E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, vai fazer guerra, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, por isso que a gente chama, como a última parte, como o anticristo, e tempos e metade de um tempo, porque esta parte aqui também está escrito lá em Apocalipse. No livro de Apocalipse 12, no versículo 14, nós temos isto. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então, um tempo, e tempos, e metade de um tempo está igual lá em Daniel. Tudo se junta, tudo se complementa. Então, estamos parando por aqui, né? Vamos gravar mais vídeos para que você possa entender. Aí depois nós vamos falar sobre Gog e Magog, né? Quem são aqueles povos que vão estar junto com Gog, né? E fazer uma guerra contra Israel. Depois nós vamos falar sobre a guerra do Armagedon, né? E com o passar do tempo nós vamos falar sobre a grande tribulação, sobre tudo isso que vai acontecer nos fins dos dias. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.